Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta com mais um Matsuda em Foco, sempre trazendo um assunto interessante e útil para o seu dia a dia no campo, dentro desta atividade que é importantíssima, a produção de alimentos. E hoje temos aqui a presença do zootecnista Leonardo Sabatini, e que vem falar sobre uma técnica, um manejo bem importante, interessante para a gestão da propriedade, que é a estação de monta. Leonardo, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. Prazer estar aqui. Bom, muita gente já utiliza a estação de monta, muita gente não. Então, eu queria que a gente começasse falando sobre os principais objetivos da implantação de uma estação de monta na criação de gado. O principal objetivo da estação dentro da propriedade, acho que além de concentrar os manejos, né? Então eu concentro a época de nascimentos, então eu tenho uma mesma rotina para os meus funcionários estarem trabalhando durante aquela época do ano, depois eu vou concentrar toda a minha desmama. No caso do pecuarista que vende, então eu tenho uma padronização de lote para venda depois desses animais, mas acho que assim, o principal seria trabalhar ela de uma forma que a gente insira os animais ali na propriedade, né, no caso dos bezerros, no momento do nascimento dele, no momento da desmama dele, que o período do ano seja o mais favorável possível. Então é o momento que tem a melhor oferta de forragem ou o melhor desafio sanitário. Por isso que a gente sempre pensa numa época de nascimentos ali no final do período seco, então ainda não tem excesso de umidade, que então vai favorecer o meu animal ficar menos doente, vai ter contato com menos patógenos, então eu proporciono uma melhor sanidade animal ali nesse momento do nascimento, que seria um momento com um risco um pouco maior desse animal ficar doente. Logo em seguida já entro na estação das águas, então eu tenho uma melhor oferta de forragem, então o momento onde que a vaca vai estar o seu pico de produção de leite ali, acima dos 60 dias, eu tenho uma excelente condição de pastagem para ela poder estar produzindo todo esse leite, que vai ser o principal nutriente, o principal alimento do meu bezerro. Então, favoreço esse ganho de peso nessa fase de vida do meu bezerro, que é onde ele está crescendo o mais rápido possível. Também é o momento que eu vou colocar a estação, então a vaca vai ter alimento suficiente para ela, para o leite e para poder se reproduzir, então poder estar com o seu sistema reprodutor ativo para poder entrar na estação novamente. E no momento da desmama, eu desmamo meu animal ainda no período das águas. Então eu consigo ter uma boa qualidade de pastagem para um animal que ainda acabou de se tornar um ruminante, né? Então quanto melhor a minha condição de forragem no momento da desmama, melhor vai ser o ganho de peso nessa fase, né? Eu vou minimizar o estresse aí da retirada do leite, a retirada da mãe. Então, resumindo tudo, concentrar manejo na propriedade e aproveitar as melhores épocas do ano, trabalhar de forma estratégica para que eu tenha o melhor desempenho dos meus animais. Só para reforçar a ideia, porque eu acredito que parte da resposta dessa próxima pergunta você acabou até já comentando com a gente, mas para reforçar esse conceito, essa ideia, quais os fatores que devem ser considerados para determinar o período ideal da estação de monta? Muito se fala de uma estação de 3 meses, justamente para conciliar o período de nascimento ideal, que seriam agosto, setembro e outubro, que seriam chamados bezerros do cedo, né? Mas a implementação dessa estação já direto de 3 meses, ela pode ter um impacto muito grande na propriedade. Então, o que vai determinar em si vai ser a realidade de cada produtor, qual o objetivo dele, se ele realmente quer que fique tão curto para concentrar o máximo possível dos seus animais, ou ele tem condição de trabalhar com uma estação um pouco mais longa para poder estar dando mais condições para os seus animais estarem emprenhando, né? Quanto mais eu encurto, então eu tenho menos período para essa vaca poder estar emprenhando novamente. A janela é menor, né? Com certeza. Então ela vai ter que parir e emprenhar o mais rápido possível. Se eu aumento essa estação, eu dou mais chances para esse animal estar continuando, permanecendo ali como matriz na propriedade. Agora, com relação ao uso de touros na monta natural ou inseminação artificial, né? Como deve ser a escolha dessas duas modalidades, ou como elas devem trabalhar, né? Tem gente que faz inseminação, depois faz repasse com os touros. Justamente. Como é que deve ser essa dinâmica? Eu acredito que a gente tem a opção de escolher um, escolher outro e integrar os dois, né? Okay. Trabalhando com a estação de monta com a IATF, com a inseminação em tempo fixo, você concentra ainda mais ali os manejos, né? Mas você tem manejos a mais.
mas você também tem ganhos genéticos a mais. Então você consegue trabalhar com um animal de genética superior, um animal muito mais bem avaliado, vindo de uma central aí que vai ter um sêmen de qualidade. Então eu consigo ter ganhos genéticos no meu rebanho através dessa inseminação. Quando eu vou trabalhar com touro, mesmo que assim eu trabalhe com touros avaliados, que eu tenha avaliação, ainda tenho uma avaliação menor do que um touro de central. Um ganho genético menor que o do touro de central, mesmo com o touro com excelente qualidade. E só que eu tenho um animal a mais na propriedade, eu tenho um animal entrando em contato com um animal com alguma doença, ele pode estar transmitindo para o meu rebanho, então eu tenho que ter um cuidado a mais aí, questão de saúde desse animal, fazer umas avaliações, fazer um exame andrológico antes da estação de monta para ver se esse animal realmente está apto ali, com a produção de sêmen adequada para estar entrando no rebanho. Então acho que o melhor é conciliar, porque você tem o ganho genético vindo da IATF, então trabalhando aí com uma ou duas IATFs e um repasse com o touro depois, e assim com o repasse do touro eu consigo estar emprenhando um pouco uma quantidade de animais maior, mantendo mais matrizes no meu rebanho por mais tempo ali, que não estão sendo desafiadas a emprenhar somente pela IATF, e sim pela monta natural. Agora, com relação aos touros, ainda falando sobre os touros, Leonardo, quais são os cuidados que a gente tem que ter com esses touros antes da estação de monta, para que a gente possa ter um animal eficiente, um animal que exerça bem a sua função, que é o de emprenhar o maior número de vacas possíveis durante a estação de monta? Com certeza. O touro ele tem que chegar o mais saudável possível na estação. Tanto questão sanitária, de saúde, então avaliar se ele tem alguma doença, se ele está com uma boa produção de sêmen, quanto questão nutricional. Então eu tenho que trabalhar com esse animal pelo menos 60 dias antes, que é o período de uma espermatogênese, o período de produção do sêmen, que será produzido, o sêmen de hoje ele é produzido 60 dias atrás, né? Então todo o trabalho nutricional nesse período aí é muito importante, principalmente em questão de minerais. Os microminerais são muito importantes na formação do espermatozoide. Então uma boa nutrição para o touro um período antes da estação é fundamental, para ele chegar com saúde, um score de condição excelente ali no momento da estação, para poder estar desempenhando seu papel aí nas vacas e poder estar emprenhando o maior número de animais possível. Principalmente quando eu trabalho com uma estação um pouco mais curta, que eu vou ter um maior número de vacas ali ciclando ao mesmo tempo. Bom, ainda uma última pergunta sobre novilhas, né? A gente sabe que tem o desafio de preparar os touros, sim, mas a gente sabe também que a categoria de novilha é uma categoria que merece uma atenção, porque vai entrar na sua primeira estação de monta, um animal que ainda está em crescimento, em desenvolvimento, então vai ser muito desafiado a emprenhar a primeira vez. E mais que isso, né? Eu acho que o desafio posterior a isso é a reconcepção lá na frente. Com certeza. Então, na sua visão, como que deve ser esse trabalho de preparação das novilhas para a primeira estação de monta? Então, as novilhas, elas sempre vão carregar o melhor da genética do rebanho, né? A gente sempre está melhorando, então gerações mais novas são sempre as melhores. E sempre vai ser a que a gente tem que ter maior cuidado. O ideal é que esses animais eles entrem na estação com pelo menos 70% do peso que eles vão ter quando adultos, né? Mas não adianta só ter peso, ele tem que estar ciclando, ele tem que estar com um sistema reprodutivo maduro, já funcional, com esse peso. Para isso a gente tem que trabalhar na nutrição dela, fornecendo minerais em quantidade necessárias para que ela desenvolva bem o seu sistema reprodutor. Então ela ainda está em desenvolvimento, então eu tenho que fornecer minerais além do que ela precisa para se desenvolver, para estar viva, para que sobre minerais para chegar ali no sistema reprodutor e deixar ele o mais ativo possível. Outro ponto interessante das novilhas é a gente trabalhar iniciar a estação por elas, começar antes com elas. Por quê? Eu começando antes, elas vão parir também primeiro na estação de nascimento. E aí com isso eu tenho um período maior para trabalhar elas na próxima estação de monta. Então eu tenho um período maior de disponibilidade para elas poderem estar emprenhando. Então por isso é interessante trabalhar um pouco antes da estação das minhas novilhas, tanto nas novilhas, né, que vão entrar na estação, quanto nas minhas privíparas, né? No primeiro parto também começar essa estação antes para dar mais chances dela estarem emprenhando. Lembrando que sobre a preparação de novilhas para a estação de monta, nós também gravamos um programa específico com várias orientações aos amigos produtores com relação a isso, né? Quais os cuidados que a gente deve tomar com as novilhas para que elas apresentem um bom desempenho na estação de monta e, claro, que também que a próxima concepção seja eficiente. Leonardo, obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço. Fico à disposição aí, todo o departamento técnico da Matsuda está aqui para ajudar o meu amigo pecuarista. Ficamos por aqui, um abraço, até o próximo encontro. Matsuda, quem usa não muda, Matsuda.